Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu quero tratar com você no programa de hoje sobre um assunto extremamente solene, grave, perigoso. Quero falar sobre carne e sangue. E nós vamos basear esta mensagem em 2 Samuel 11, versos 14 e 15. Vamos ouvir a leitura deste texto. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. O adultério é um problema que acontece todo dia, cada vez com requintes de crueldade e de lascívia. A Bíblia chega a dizer em Provérbios 6:32 que somente aqueles que querem se destruir cometem tal loucura. Dale Ralph Davis, erudito escritor americano, chamou o episódio que vamos tratar hoje de carne e sangue. Carne porque Davi adulterou com Batseba. Sangue porque Davi mandou matar o marido de Batseba. Ninguém abre a janela de manhã ao acordar e diz: hoje está um dia tão lindo, pretendo cometer um adultério hoje. Adultério acontece, e não obstante isso, na vida de milhares de pessoas, todos os dias. A Bíblia diz que Davi está no seu palácio, enquanto os seus soldados estão no campo de batalha. Davi até aqui teve uma história brilhante, como homem de Deus, que lutou as guerras de Deus, que teve vitórias esplêndidas dadas por Deus, que era o homem segundo o coração de Deus. Mas o fato de você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, não livra você de um perigo. Diz a Bíblia que Davi estava então à tarde no seu leito, se levantou no terraço do seu palácio, andando para lá e para cá, quando de um mirante, uma visão privilegiada, ele olha e viu uma mulher se banhando. E deu para perceber que ela era extremamente bela, bonita aos olhos. O problema de ter visto não foi o grande problema, foi o fato de continuar olhando. E com o segundo olhar vem a cobiça. E Davi dá mais um passo rumo ao desastre, porque ele manda uma comitiva na casa dessa mulher para fazer uma pesquisa. Que mulher é essa? Quando chega a resposta, foi uma trombeta de Deus. Esta mulher é Batseba. É a esposa de um soldado, de um dos homens de confiança de Davi, de um dos valentes de Davi, chamado Urias, o hitita. Davi poderia ter colocado o pé no freio ali, mas ele avançou e pisou no acelerador. E manda uma outra comitiva, talvez, para buscar aquela mulher. Não sabemos se ela veio por convite, se veio por convocação. Ao chegar, ele seduziu essa mulher, coabitou com essa mulher, praticou sexo com essa mulher. E depois ela voltou para casa, quem sabe pensando que aquela fosse uma noite apenas de aventura, que passaria esquecido ou que nunca mais se repetiria. Foi uma noite de volúpia. Mas passado o tempo, as regras não vieram, a menstruação não chegou, e Batseba descobre que está grávida, e manda um recado para Davi. A única palavra de Batseba registrada na Bíblia nesse episódio: estou grávida. Foi uma bomba, porque o marido da mulher não está em casa, ele está no campo de batalha. Então Davi toma uma medida, escreveu para o seu general Joabe: manda Urias aqui. O Joabe não questionou a ordem real, apenas o enviou. Por que enviou? Será que Davi queria honrar esse soldado? Será que Davi queria alguma informação desse soldado? Por que esse soldado?
E Davi, então, ao recebê-lo, tinha uma única intenção. Não era saber notícias da guerra, era que esse homem fosse para sua casa, se deitasse com a sua mulher, para que, ao aparecer Batseba grávida, nenhuma suspeita houvesse contra ele. Ele teve 3 tentativas para mandar o Urias para casa, e Urias era mais íntegro do que Davi, e Urias não foi para casa. Nas 3 tentativas de Davi, ele não foi para casa, dizendo, não, eu não vou para dormir com a minha mulher, enquanto o meu general, os meus pares estão lá no campo de batalha, dormindo em tendas. E Davi tentou de todas as formas. Quando percebeu que Urias não estava pronto a atender aos seus caprichos, Davi então o embebedou num banquete, no palácio, para um soldado. Era uma honraria desproporcional, mas mesmo bêbado, o Urias não foi para casa. Bêbado, ele estava mais lúcido que o rei, sem qualquer bebida. Então Davi tomou outra medida. Já que não podia resolver o problema de forma suasória, no engano, na mentira, ele escreve uma carta para o seu comandante, dizendo, olha, põe esse soldado na frente da batalha, sem qualquer proteção, para que ele morra. Selou a carta, botou a carta na mão do Urias. O coitado do Urias está levando a sua própria sentença de morte. Quando Acabe recebe a carta, atende ao pedido, a orientação de Davi, e põe Urias na frente da batalha. Outros homens tiveram que morrer, com efeito colateral. Mas Urias morreu. E agora chega o recado para Davi. O homem está morto. Então, Davi tomou outra medida. Manda chamar Batseba, viúva, e se casa com ela. Coloca mais uma mulher no seu harém. Tudo feito perfeito aos olhos dos homens. Nenhuma suspeita. Nenhuma crise. Até que ele manda um recado para Joabe, que talvez estivesse com o coração pesado, diz, olha, não veja isso como um mal, o fato de Urias ter morrido, mas aos olhos de Deus, aquilo foi mal. E Deus precisa confrontar Davi, através do profeta Natã. A Bíblia diz que Deus julga Davi, porque Natã chega com a parábola para ele, dizendo que um homem chegou na casa de um fazendeiro, que tinha muitas reses, muitas ovelhas, e ele tinha um vizinho que era muito pobre, que só tinha uma ovelhinha criada junto com os filhos dele, que bebia no copo dele, e esse fazendeiro, em vez de matar uma das suas reses para fazer o banquete para o seu amigo visitante, foi lá na casa do pobre, pegou sua única ovelhinha, que vivia no braço dele, e matou a ovelhinha, para fazer o banquete para o seu visitante. Quando Davi escutou essa história, ficou muito irado, disse, esse homem tem que morrer, e devolver 4 vezes mais. Davi estava lançando a sentença sobre si mesmo. Ele tinha que pagar 4 vezes mais. Então Natã diz, você, Davi, você é o homem. Você é o homem. Essa ovelhinha que morreu representa a história que você fez. Você tinha tantas mulheres, você tinha tantas riquezas, você tinha tantas bênçãos de Deus. Você foi pegar a mulher do seu soldado, você foi matar o soldado, você pegou essa mulher como sua esposa. Davi então reconhece, eu pequei. E o profeta diz, Deus te perdoou, você não vai morrer. Mas a sentença que você lançou sobre você vai acontecer 4 vezes mais. E Davi viu que a espada nunca mais se apartou da sua casa. O filho do adultério morreu. Antes de completar 8 dias. Mais tarde, seu filho Aminon estupra sua outra filha Tamar. E Absalão, irmão de Tamar, mata Aminon. Depois o Joabe mata o Absalão. Depois o Salomão mata o Adonias.
4 filhos morrem, como consequência do pecado de Davi. Carne e sangue, adultério e assassinato. Talvez você tenha pecado contra Deus, e eu quero dizer para você que Deus é o Deus de toda graça, Deus é o Deus de toda misericórdia, Deus é o Deus de todo perdão. Ele perdoa. Ele apaga as suas transgressões. A porta da graça está aberta para os adúlteros, para os assassinos, para os ladrões, para os idólatras, para os feiticeiros, para toda sorte de pecador. Mas é preciso que você se arrependa. É preciso que você abandone o pecado. É preciso que você confesse o seu pecado. É preciso que você se volte para Deus, que é rico em misericórdia. Deus continuou tratando de Davi. E Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus, porque mesmo pecando de forma tão grave, o coração dele se humilhou, se quebrantou e se voltou para Deus e pediu clemência e misericórdia a Deus. Há perdão também para você. Eu vou orar com você. Deus amado, eu te peço que tu apliques esta palavra tão séria, tão solene no coração de quem está me assistindo, para que encontremos em Jesus a oferta da graça e do perdão e encontremos em Cristo Jesus a libertação desta prisão espiritual. Oramos assim, neste nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.